Olá pessoal, dentro daquela ideia de a gente falar sobre os números, né, do que está acontecendo hoje no Brasil, no dia 20 de março de 2020, eu vou começar aqui dando uma situada em como estão os números do Brasil hoje em relação ao coronavírus. Depois nós vamos passar a uma entrevista coletiva do presidente. Vamos aos números então. O Ministério da Saúde atualizou os números da Covid-19 e reforçou a importância do isolamento domiciliar. O Brasil tem 621 casos confirmados do novo coronavírus, com 6 mortes. Segundo o Ministério da Saúde, 17 mil testes de detecção da doença já foram distribuídos em todo o país e outros 10 mil serão distribuídos nesta semana. Em coletiva à imprensa, o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, reforçou a importância do isolamento domiciliar. Nesse momento, é do comportamento coletivo é que a gente vai ter um gráfico assim, ou assim, ou assim. Quando a gente fala, tá gripado, isolamento domiciliar, tá com sintoma, isolamento domiciliar. O ministro também ressaltou a importância dos planos de saúde garantirem, neste momento de epidemia, a ampliação de atendimentos aos usuários. São mais de 10 bi que vão dar liquidez para dentro desse setor, condicionado, senhores planos de saúde, a aumentar os leitos, aumentar o número de CTI, aumentar o número de testagem, garantir o atendimento para os seus usuários, para que vocês possam também entrar firmemente nos seus planos de contingência. Não é uma epidemia do SUS, não é uma epidemia de São Paulo, não é uma epidemia de Brasília, não é uma epidemia do Acre. É uma possível epidemia nacional. Bom, depois da gente ver os números, né? Então podemos agora passar para a coletiva. Nós vamos ver uma série de perguntas aí. Conforme vamos passando as perguntas da coletiva, eu vou fazendo as minhas ressalvas aqui, minhas observações, conforme eu prometi, né? Que nós vamos passar a tratar agora. Eu não peguei todas as perguntas, óbvio, né? Quem quiser ver tem na internet aí, mas eu peguei o que eu achei mais importante aqui para trazer em primeira mão, até para a gente destacar aquilo que tem importância maior, né? Então vamos às perguntas, né, que foram feitas para o presidente da República. Olá, boa tarde, presidente. A primeira pergunta que nós gostaríamos de fazer ao senhor é se o senhor vai se submeter a um novo exame e quando é que esse exame vai ser realizado. E a gente também gostaria de saber se o senhor já tentou entrar em contato com o Xi Jinping, mandatário da China, e como é que o senhor avalia esse desentendimento diplomático que houve mais nos últimos dias? Obrigado. Posso me submeter a outro exame de acordo com a orientação médica. Já passei pelo segundo teste e deu negativo. Quanto ao Xi Jinping, tem um canal aberto com ele, gozo de simpatia por parte dele e sempre me colocou à disposição. Não existe qualquer crise do governo brasileiro para com o governo chinês. Se a situação se fizer necessária, como talvez a semana que vem, nós possamos sim entrar em contato com ele, mas para tratarmos assunto de como poderiam nos ajudar, talvez com equipamentos, já que lá a curva já está na descendente, pelo que tudo indica, está controlado o coronavírus, para que possamos importar, comprar ou aceitar até doações para que venhamos tratar do nosso problema que pode vir se agravar nos próximos dias. Então, repito, o governo brasileiro não tem qualquer problema com o governo chinês, muito pelo contrário, somos países que comercialmente temos mútuos interesses. Esclarecimento. Fábio Muracana, Valor Econômico. Boa tarde, presidente. Só queria avisar o senhor que começaram a coletiva sem avisar os jornalistas e tinha segurança barrando a subida da gente aqui para o salão. Repetir, por favor? Repetir.
A coletiva foi começada sem avisar os jornalistas e tinha segurança barrando o nosso acesso. Tem que ficar esperto. A gente pode voltar a estaca zero aqui. Me desculpa aqui, não foi. Alguém falhou. Tá aqui. Presidente, muitas empresas já começam, até a gente acompanhando a live do senhor agora há pouco, já estão começando a falar em demissões, né? Em paralisar a atividade. Eu queria saber se o presidente tem um plano, né, para atenuar os efeitos dessa crise que está só começando na economia e para preservar os empregos e para preservar também a atividade das empresas. Parabéns pela pergunta. Há algum tempo já venho falando que não devemos entrar em pânico, devemos evitar a histeria, porque um problema econômico agrava a questão do coronavírus também. Hoje à tarde, o chefe da Casa Civil, o general Braga Neto, já tem reuniões com alguns secretários para exatamente começarmos a uniformizar procedimentos. Teve um estado do Brasil que só faltou o governador declarar a independência do mesmo, com medidas como fechando rodovias, fechando aeroportos, que inclusive não é de competência dele. Então vamos uniformizar isso, porque a economia não pode parar. Mais ainda, como disse o ministro da Saúde agora há pouco, produtos são produzidos para combater a questão do coronavírus, que tem que ser transportados ou de meios aéreos ou por via terrestre. Não pode cada governador tomar a decisão que ele ache o melhor. Então isso está sendo coordenado, o gabinete para essa coordenação já existe e fará aí uma reunião agora à tarde com o secretário. No mais, sempre estive aberto aos governadores. A política não pode estar colocada acima de uma questão emergencial como essa que temos pela frente no momento. Pode falar. Bom, nós hoje apresentamos um resumo das medidas que nós já implementamos e que estão em fase de implementação. O nosso diálogo com o setor produtivo começou até antes do Carnaval. Inicialmente, a resposta das associações, dos grandes empresários, é que o risco era muito baixo e depois, com o desenrolar da crise, nós percebemos, assim como todo o resto do mundo, que vários setores começavam a ser afetados em escala. A partir daí, conversamos com mais de 200 entidades do setor produtivo, chegamos e elencamos com eles 32 medidas, 32 ações em 5 dimensões. Dar fôlego ao fluxo de caixa das empresas, manter a oferta de bens e serviços que não pode ser paralisado. Às vezes alguns setores que parecem que não são essenciais, como por exemplo, o setor de plásticos. Ora, se não chegar plástico na indústria de macarrão, o macarrão não é embalado e não chega nas prateleiras do supermercado. A indústria química, que se não produzir determinados ingredientes para o álcool gel, por exemplo, o álcool gel não chega para as famílias brasileiras. A partir daí começamos também com planos de contingência, conversando com vários setores, para que esses produtos não faltassem, e continuamos implementando. Começamos também a acelerar algumas medidas de desburocratização que afetam a continuidade dos nossos produtos e serviços, medidas de flexibilização trabalhista para manter os empregos, que depois da preservação da saúde da nossa população é a nossa principal preocupação, medidas de flexibilização mantendo a renda dos trabalhadores para o consumo responsável, que é a 5ª linha de ações. A liberação de várias linhas, FGTS, antecipação de 13º de aposentados e assim por diante, para que as famílias consigam manter o seu consumo responsável. Essas 5 linhas, já 29 das medidas já estão em fase adiantada de implementação ou já foram implementadas, mas isso é algo vivo. Na medida em que nós tenhamos mais informações e saibamos o que acontece com a economia, nós implementaremos mais medidas, sempre em comunicação com a sociedade brasileira. Agora, o importante é que o povo brasileiro tenha a serenidade e o senso de urgência para proteger a saúde, mas, ao mesmo tempo, manter as nossas atividades econômicas básicas em funcionamento. Nós precisamos que os nossos trabalhadores, em número
adequado cheguem no seu local de trabalho, que esse local de trabalho seja preparado para evitar o contágio e que, com isso, medicamentos, bebida, água, eletricidade, transporte, assim por diante, sejam preservados como estão sendo até agora. O Brasil tem dado um exemplo, inclusive, de manutenção da nossa produção e vamos continuar trabalhando para isso. O ministro da Economia, o senhor Paulo Guedes, vem falando constantemente que não faltarão recursos para manter, no máximo, os empregos, bem como para a saúde no combate ao coronavírus. Próxima pergunta, Pedro Vilela, Agência Brasil. Não está? Guilherme Mazui, do G1. A Délis vai fazer. Ok, Délis Ortiz, no lugar do Guilherme Mazui. Obrigado. Presidente, eu vou repetir uma declaração feita pelo ministro da Saúde agora há pouco na conferência, para poder fazer minha pergunta. Nós temos alguns pontos fortes, nós temos um sistema de saúde presente, nós conseguimos amenizar o atendimento, nós temos um tempo para ganhar. Nós temos aí 30 dias para que a gente resista razoavelmente bem, com muitos casos, dependendo da dinâmica da sociedade, mas claramente em final de abril, nosso sistema entra em colapso. O que é um colapso? Às vezes as pessoas confundem colapso com sistemas caóticos, sistemas críticos, onde você vê aquelas cenas, pessoas nas macas. Aí o senhor fala que o colapso, que precisa ter um plano, ter ordem judicial, etc. Eu pergunto, no entendimento do governo, o que é esse colapso, até onde se estende e o que realmente vai acontecer à medida em que o senhor não concorda com essas medidas de restrições tomadas pelos governadores, mas que outros países têm conseguido conter o avanço do coronavírus através dessas medidas restritivas, como a China, por exemplo. Vamos lá. Primeiro eu estava explicando para eles o que é colapso. Tem gente que não sabe, usa a palavra colapso. Teve gente que falou para mim, mas o SUS não é sempre um colapso? Gente que diminui o sistema de saúde. Não é não. O sistema com tumulto, o sistema com emergências superlotadas, eles têm no mundo inteiro e são pontos de problema da dinâmica da sociedade. Nós temos um sistema forte, nós temos um sistema com capilaridade nacional, nós temos 46 mil equipes de saúde da família, que cada uma cobre 3 mil pessoas, só ali nós temos quase 170 milhões de pessoas atendidas. Nós temos muitas forças. Se nós não fizéssemos nada, se nós não aumentássemos a nossa capacidade instalada, se nós ficássemos parados, olhando, nós teríamos um mega problema, porque esse sistema, do jeito que ele vem, sem fazer nada, você colhe um colapso. O nosso sistema ainda aguentaria, mesmo com a capacidade instalada normal, por volta de 30 dias. A Itália, que tem um sistema de primeiro mundo, muito bom, muito organizado, mas pela característica de ter uma população extremamente idosa, o tempo que ela suportou foi muito baixo. Nós temos alguns estados que nos preocupam mais. O Rio Grande do Sul é o nosso estado com a maior faixa etária. Nós temos a região amazônica, que praticamente não temos caso, e que é a nossa população mais jovem. Nós somos um continente, nós não podemos ter uma receita de bolo única para o Brasil. Nós vamos olhar, às vezes você para um pouco uma região, solta um pouco, abre aqui. O que não pode é fazer isso descoordenado, porque colapso ele pode acontecer não só por causa da saúde. Eu vi algumas medidas de governadores fechando estradas, como se o estado vizinho fosse o problema, que de repente paralisou a produção de oxigênio da fábrica que eu tenho, que vai ser o item que eu mais vou ter que garantir para poder prolongar o sistema. Então, nesse sentido, se não fizermos nada, continuarmos a 100 km por hora, toda a nossa sociedade a vapor,
todo mundo fazendo as coisas desnecessárias ou não essenciais nesse momento, nós teremos um grande problema. O difícil é, e nós estamos fazendo isso, o que é essencial? Essencial é alimento. Se fechar tudo, como é que as pessoas vão se alimentar? Cloro para pôr na água no Brasil inteiro tem que ser colocado. Como fazer a movimentação dos medicamentos? Como fazer com que o trabalhador numa grande cidade, da unidade de saúde, saia da comunidade, chega no hospital, se ele depende do transporte público? Fecha o transporte público e não chega ninguém, eu tenho um colapso por falta de trabalhador. Essas decisões de interromper ou fechar são muito fáceis de ser feitas. Elas precisam ser muito precisas, muito pensadas e muito organizadas. Ainda há tempo das pessoas pensarem nas consequências desses atos. No nível federal, nós estamos pensando e tomando com todo cuidado. Se não fizer nada, chega nesse ponto. Primeira pergunta do jornalista já começa muito bem, ou seja, perguntando nada que interessa para a população nesse exato momento. O presidente, né, abre uma coletiva para tentar falar sobre combate ao coronavírus, o cara vai perguntar se o presidente vai fazer exame. O objetivo dele, dizer que o presidente se contaminou, que contaminou alguém durante a manifestação, coisa parecida, que irresponsavelmente, blá, 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 blá. Então se perde muito tempo no Brasil falando fofoca, fazendo intriga, e o que tem que fazer não faz. E ainda acusam o presidente de não fazer aquilo que ele tem que fazer. É muita cara de pau, é muita sem vergonhice, é muita má vontade, é muita má índole nesse ponto. Aí, quanto à diplomacia com o Xi Jinping, que é o presidente né, vamos dizer assim, o presidente da China, né, China que não é ditadura, né, mas é presidente da China, vamos lá, tudo bem. Não tem nenhum problema, muito pelo contrário, a China precisa muito do Brasil, não é por causa de parlamentares, que seja filho ou não seja filho, não é por causa de outras pessoas, qualquer que sejam elas, que tenham discutido, ninguém fala em nome do governo federal, senão o presidente da República. É muito difícil para o jornalista entender isso, sabe? O cara faz faculdade, o cara estuda, deve ter pós, consegue um emprego bom e vai para a televisão para passar vergonha. É triste isso, mas é verdade. Fábio Murakana, Valor Econômico. Presidente, muitas empresas já começam, até a gente acompanhando a live do senhor agora há pouco, já estão começando a falar em demissões, né? Em paralisar a atividade. Eu queria saber se o presidente tem um plano, né, para atenuar os efeitos dessa crise que está só começando na economia, e para preservar os empregos e para preservar também a atividade das empresas. Parabéns pela pergunta. Há algum tempo já venho falando que não devemos entrar em pânico, devemos evitar a histeria, porque um problema econômico agrava a questão do coronavírus também. Hoje à tarde, o chefe da Casa Civil, o general Braga Neto, já tem reuniões com alguns secretários para exatamente começarmos a uniformizar procedimentos. Teve um estado do Brasil que só faltou o governador declarar a independência do mesmo, com medidas como fechando rodovias, fechando aeroportos, que inclusive não é de competência dele. Então vamos uniformizar isso, porque a economia não pode parar. Mais ainda, como disse o ministro da Saúde agora há pouco, produtos são produzidos para combater a questão do coronavírus, que tem que ser transportados, ou de meios aéreos ou por via terrestre. Não pode cada governador tomar a decisão que ele ache o melhor. Então isso está sendo coordenado, o gabinete para essa coordenação já existe e fará aí uma reunião agora à tarde com os secretários. No mais, sempre estive aberto aos governadores. A política não pode estar colocado acima de uma questão emergencial como essa que temos pela frente no momento. Pode falar. Bom, nós hoje apresentamos um resumo das medidas que nós já implementamos e que estão em fase de implementação. O nosso diálogo com o setor produtivo começou até antes do Carnaval. Inicialmente,
a resposta das associações, dos grandes empresários, é que o risco era muito baixo, e depois, com o desenrolar da crise, nós percebemos, assim como todo o resto do mundo, que vários setores começavam a ser afetados em escala. A partir daí, conversamos com mais de 200 entidades do setor produtivo, chegamos e elencamos com eles 32 medidas, 32 ações em 5 dimensões: dar fôlego ao fluxo de caixa das empresas, manter a oferta de bens e serviços que não pode ser paralisado. Às vezes alguns setores que parecem que não são essenciais, como por exemplo o setor de plásticos. Ora, se não chegar plástico na indústria de macarrão, o macarrão não é embalado e não chega nas prateleiras do supermercado. A indústria química, que se não produzir determinados ingredientes para o álcool gel, por exemplo, o álcool gel não chega para as famílias brasileiras. A partir daí começamos também com planos de contingência, conversando com vários setores para que esses produtos não faltassem, e continuamos implementando. Começamos também a acelerar algumas medidas de desburocratização que afetam a continuidade dos nossos produtos e serviços, medidas de flexibilização trabalhista para manter os empregos, que depois da preservação da saúde da nossa população é a nossa principal preocupação, medidas de flexibilização mantendo a renda dos trabalhadores para o consumo responsável, que é a 5ª linha de ações, a liberação de várias linhas, FGTS, antecipação de 13º de aposentados e assim por diante, para que as famílias consigam manter o seu consumo responsável. Essas 5 linhas, já 29 das medidas já estão em fase adiantada de implementação ou já foram implementadas, mas isso é algo vivo. Na medida em que nós tenhamos mais informações e saibamos o que acontece com a economia, nós implementaremos mais medidas, sempre em comunicação com a sociedade brasileira. Agora, o importante é que o povo brasileiro tenha a serenidade e o senso de urgência para proteger a saúde, mas, ao mesmo tempo, manter as nossas atividades econômicas básicas em funcionamento. Nós precisamos que os nossos trabalhadores, em número adequado, cheguem no seu local de trabalho, que esse local de trabalho seja preparado para evitar o contágio e que, com isso, medicamentos, bebida, água, eletricidade, transporte e assim por diante sejam preservados como estão sendo até agora. O Brasil tem dado um exemplo, inclusive, de manutenção da nossa produção e vamos continuar trabalhando para isso. O ministro da Economia, o senhor Paulo Guedes, vem falando constantemente que não faltarão recursos para manter no máximo os empregos, bem como para a saúde no combate ao coronavírus. A imprensa é muito engraçada, né? Tá. A segunda pergunta fala das demissões, né, da paralisação de atividades, né, desemprego e ações econômicas. Engraçado. Muitas pessoas estão aí falando besteira de que pelo presidente da República não teria começado o isolamento, quarentena, etc. O que aconteceu ali é que se estava seguindo uma regra do ministro da Saúde, que inclusive na lei que fala sobre a quarentena, que fala sobre a paralisação, era ele que ia dar o start para o presidente no momento correto. Momento esse que foi atropelado pelos governadores, pelos prefeitos, e indo de encontro e não ao encontro, tá? Então contra, né? De encontro às necessidades básicas, principalmente daqueles que mantêm empregos que não são fixos, né? não são aposentados, não são pessoas que trabalham no governo, né, de maneira geral, não são funcionários públicos, né? E esses que precisam faturar, esses que giram a roda da economia do Brasil. Bom, entretanto, esse pânico, esse desespero que foi gerado por governadores que parecem verdadeiros imperadores, parece que não existe um governo federal, cada um faz alguma coisa e parece que nós não somos uma confederação, nós somos uma república. E parece que nessa república cada um decidiu fazer o que queria, sem querer respeitar a competência do presidente da república. Bom, esses governadores e prefeitos passaram suas competências, inclusive fechando algumas estradas que eram de competência federal, e podendo até prejudicar vamos dizer assim, a economia antes do momento certo de se fazer essa quarentena. Bom,
Aí tem muita gente questionando, então quando é que era o momento, quando tivesse todo mundo contaminado, etc e tal. Beleza. Aí esse Fábio Morlana joga para o presidente como se fosse dele a responsabilidade de ter dado o primeiro passo. Então a responsabilidade de ter dado o primeiro passo não foi dele em respeito a fechamento. O que eu estou querendo dizer aqui? Eu não estou dizendo que não tinha que fechar, eu só estou dizendo que tem que ser um fechamento inteligente. Ele não pode ser simplesmente, para de rodar táxi, para de rodar ônibus, agora faz. Tem que se analisar cada caso. Por isso, o senhor secretário da Produtividade, Emprego e Competitividade deu uma aula sobre o assunto, sobre os prognósticos, como é que vão ser feitos, os trabalhos em relação à tentativa de manter todos os empregos, que vai ter demissões, assim como vão ter mortes. É uma epidemia, não tem como uma pessoa, um executivo, não tem como um país, até com um esforço grande que está sendo feito, mesmo que com a ausência dos governadores e prefeitos em sua, vamos dizer assim, em uma parte expressiva e importante, mas isso está acontecendo sim, tá? E está acontecendo de maneira com sinergia. E assim, eu vi uma coisa muito interessante nisso. Quem conhece esquadrilha de caça sabe que tem um operacional. E o operacional, nesse ponto aqui, é o ministro da Saúde. Então é o ministro da Saúde que dá o start, é o ministro da Saúde que dá o feeling da coisa. Ele que diz como acontece, quando acontece, o que pode parar, o que não pode parar. Exemplo, existe, nós vamos ver no vídeo ainda, áreas de interesse que o ministro da Saúde não pode deixar parar. E nós vamos ver isso mais para frente. Mas os governadores simplesmente ignoraram qualquer tipo de análise, qualquer tipo de avaliação do que é essencial, do que não é essencial. Alguns até publicaram portarias interessantes, outros não, simplesmente negaram tudo e começaram uma coisa que antes do carnaval a gente não via. Mas passado o carnaval começou-se então uma campanha massiva, né? Um motivo pelos quais o pessoal que se manifestou no dia 15 de março não aceitou ficar em casa. Por que no carnaval todo mundo foi pro carnaval e quando chegou o momento da manifestação não poderia ir? Essa foi a crítica principal. E tem gente que fala que o presidente fomentou a ida das pessoas. As pessoas foram porque queriam e não porque o presidente tivesse chamado. Muito pelo contrário, ele não ia ser responsável de fazer isso. E quando ele chegou a ter o contato com as pessoas, ele já tinha, a manifestação já estava quase que terminando já, estava quase que acabando lá em Brasília, no caso de Brasília, né? Cada lugar teve seu horário. Então, essa é a crítica que se faz, economicamente falando, a respeito do problema de adiantar a situação e a correria que houve nessa semana passada em relação ao desespero de álcool gel, ao desespero de ir para o supermercado, comprar coisas que não precisava, acabar com as coisas que tem no mercado, como se fosse fazer falta, como se fosse faltar. E não vai faltar nada, o que foi um grande exagero, e é por isso que foi a crítica do presidente para esses governadores, prefeitos, que tentaram se rebelar aí, fazer um contraponto ao presidente ter dito que não era para tanto, não era para ter histeria e nem para ter pânico. Essa é a minha opinião. A Délis vai fazer. Ok, Délis Ortiz. Obrigado. Presidente, eu vou repetir uma declaração feita pelo ministro da Saúde agora há pouco na conferência, para poder fazer minha pergunta. Nós temos alguns pontos fortes, nós temos um sistema de saúde presente, nós conseguimos amenizar o atendimento, nós temos um tempo para ganhar. Nós temos aí 30 dias para que a gente resista razoavelmente bem, com muitos casos, dependendo da dinâmica da sociedade, mas claramente em final de abril, nosso sistema entra em colapso. O que é um colapso? Às vezes as pessoas confundem colapso com sistemas caóticos, sistemas críticos, onde você vê aquelas cenas, pessoas nas macas. Aí o senhor fala que o colapso, que precisamos ter um plano, ter ordem judicial, etc. Eu pergunto, no entendimento do governo, o que é esse colapso, até onde se estende e o que realmente vai acontecer à medida em que o senhor não concorda com essas medidas de restrições tomadas pelos governadores, mas que outros países têm conseguido conter o avanço do coronavírus através dessas medidas restritivas, como a China, por exemplo. Vamos lá. Primeiro eu estava explicando para eles o que é colapso. Tem gente que não sabe, usa a palavra colapso. Teve gente que falou para mim, mas o SUS não é sempre um colapso? Gente que
diminui o sistema de saúde. Não, não é não. O sistema com tumulto, o sistema com emergências superlotadas, eles têm no mundo inteiro e são pontos de problema da dinâmica da sociedade. Nós temos um sistema forte, nós temos um sistema com capilaridade nacional, nós temos 46 mil equipes de saúde da família, que cada uma cobre 3 mil pessoas, só ali nós temos quase 170 milhões de pessoas atendidas. Nós temos muitas forças. Se nós não fizéssemos nada, se nós não aumentássemos a nossa capacidade instalada, se nós ficássemos parados, olhando, nós teríamos um mega problema, porque esse sistema, do jeito que ele vem, sem fazer nada, você colhe um colapso. O nosso sistema ainda aguentaria, mesmo com a capacidade instalada normal, por volta de 30 dias. A Itália, que tem um sistema de primeiro mundo, muito bom, muito organizado, mas pela característica de ter uma população extremamente idosa, o tempo que ela suportou foi muito baixo. Nós temos alguns estados que nos preocupam mais. O Rio Grande do Sul é o nosso estado com a maior faixa etária. Nós temos a região amazônica, que praticamente não temos caso, e que é a nossa população mais jovem. Nós somos um continente, nós não podemos ter uma receita de bolo única para o Brasil. Nós vamos olhar, às vezes você para um pouco uma região, solta um pouco, abre aqui. O que não pode é fazer isso descoordenado, porque colapso ele pode acontecer não só por causa da saúde. Eu vi algumas medidas de governadores fechando estradas, como se o estado vizinho fosse o problema, que de repente paralisou a produção de oxigênio da fábrica que eu tenho, que vai ser o item que eu mais vou ter que garantir para poder prolongar o sistema. Então, nesse sentido, se não fizermos nada, continuarmos a 100 km por hora, toda a nossa sociedade a vapor, todo mundo fazendo as coisas desnecessárias ou não essenciais nesse momento, nós teremos um grande problema. O difícil é, e nós estamos fazendo isso, o que é essencial? Essencial é alimento. Se fechar tudo, como é que as pessoas vão se alimentar? Cloro para pôr na água no Brasil inteiro tem que ser colocado. Como fazer a movimentação dos medicamentos? Como fazer com que o trabalhador numa grande cidade, da unidade de saúde, saia da comunidade e chegue no hospital, se ele depende do transporte público? Fecha o transporte público e não chega ninguém, eu tenho um colapso por falta de trabalhador. Essas decisões de interromper ou fechar são muito fáceis de ser feitas. Elas precisam ser muito precisas, muito pensadas e muito organizadas. Ainda há tempo das pessoas pensarem nas consequências desses atos. No nível federal, nós estamos pensando e tomando com todo cuidado. Se não fizer nada, chega nesse ponto. Se trabalharmos duro, nós estamos ampliando, todas as cidades estão informando, ampliei o número de leitos, ampliei o número de CTI, ativei um hospital, ativei ala, coisa que a Itália não teve tempo de fazer, ela já pegou isso instalado. Então, nós vamos ampliando semana a semana, nosso sistema pode inflar, ele pode crescer, nós temos espaço para crescer, mas nós temos que fazer isso garantindo equipamentos, luvas, equipamentos de proteção industrial, num mundo que está todo mundo comprando. Isso é uma coisa que nos preocupa. Então nós estamos achando as alternativas, inclusive dentro do parque industrial brasileiro. Coisas que não produzíamos e que agora, com o esforço dessa mesma indústria que estava aqui, vamos dobrar, triplicar a produção de ventiladores. Se conseguirmos, dentro de 3 semanas temos o número de ventiladores necessários para atravessá-la inteira. Então, se a China nos abastece com um pouco, já temos mais um tanto. Não é colapso definido que vai ser um colapso. É um quadro que nós temos que saber como enfrentar, aonde enfrentar. Adianta abrir leito de CTI agora em locais que nem tem caso em transmissão? Será que teremos uma epidemia em paralelo em todos os estados?
Será que as medidas nos estados, nas cidades menores que conseguem paralisar mais, as cidades menores não podem ser o grande refúgio dos idosos? Tudo isso está no nosso cenário. Agora, pensar uma frase e falar assim, essa é a manchete do dia, aí não. É um cenário, nós podemos ter vários graus de problemas e vamos monitorá-los diuturnamente e trabalhar com todos, com os secretários municipais, estaduais, médicos, todo o pessoal de saúde, para que não tenhamos um colapso, como eventualmente você pensou a frase que foi dita por mim. É porque o senhor chegou a dizer há pouco que todos já estamos na situação de transmissão sustentada. Isso. Eu queria que o senhor explicasse melhor, porque a impressão que dá é que a gente já está na beira desse abismo do colapso. Calma. Nós temos estados que têm casos, por exemplo, meu Mato Grosso do Sul, parece que tem 9 casos. Lá tem 2,5 milhões de habitantes. Lá você tem uma cidade, Campo Grande, que é mais fortalecida. Vou falar de um que eu conheço. Todos os casos com nexo. Aquilo é uma realidade. Aí nós temos São Paulo, com uma curva mais à frente. Nós temos óbitos em São Paulo, aí você olha e fala assim, mas é um hospital de um plano de saúde que vendia plano só para idoso, seja concentrado dentro de um único local. É lógico que ele vai ter mais problema. Então a gente tem que saber isolar um problema pontual de um problema difuso. Agora, se cada um no Brasil começar a olhar e falar, São Paulo está tendo muita morte, fecha tudo para São Paulo. São Paulo é meu grande centro de logística, de medicamento, de gás e de máscara, de tudo. Eu não tenho como chegar e falar assim, vamos tocar isso em vários estados sem contar com a integridade. Então eu acho que está na hora dos brasileiros entenderem o seguinte, nós brasileiros estamos todos dentro do mesmo barco. A fronteira interestadual é uma mera convenção que nós fizemos. Nós vamos ter que nos atender mutuamente. Se para que isso seja explicitado, eu tenho que dizer que temos transmissão sustentada no Brasil, eu vou dizer, para que eles entendam que não é regional. A regionalidade para nós é um mero desenho administrativo para que a gente possa conduzir esse país dentro de uma lógica agora de unidade nacional e não dentro de uma lógica fragmentada que pode interromper cadeias de abastecimento que nos são muito preciosas. Délis Ortiz, como sempre, né? Querendo criar polêmica onde não tem. Bom, ela fala do momento do isolamento, né? E do problema do coronavírus, está sendo combatido em outros países, inclusive na China, pelo momento do isolamento, né? Dizendo que o presidente foi contra os governadores no momento do isolamento. Não, os governadores passaram o carnaval, já começaram a gritar para fechar tudo, né? Essa que foi a verdade. Como eu já falei da manifestação, eles não queriam que houvesse a manifestação, por quê? Porque era para o presidente da República. Não era nem por questão de coronavírus, que se fosse por questão de coronavírus, teria que ter sido fechado já então esse tipo de ação antes do carnaval. Essa é a nossa questão. Por que não foi antes do carnaval? Então vamos lá. Vamos colocar o pingo nos is aqui, tá? Então, eles tomaram um protagonismo que não é deles. Então, como falou o ministro Mandetta, né, o vírus não é regional, o vírus não é local. Portanto, ele não é uma solução nem municipal, nem estadual. Ele é uma solução federal. Por quê? Mais uma vez, vamos falar o óbvio. Porque se você não tiver um estudo federal sobre os locais onde você vai fechar, as empresas que você vai fechar, etc., os meios que você vai, vamos dizer assim, interromper o funcionamento, tá certo? Sobre essa égide do isolamento, você pode ter um desabastecimento federal de ter determinados insumos que são de interesse, como eu falei aqui, do ministro Mandetta e da saúde, a saúde brasileira, tá certo? Como eu falei, ele é o nosso operacional, é o cara que está vendo o problema de dentro, é um vírus, gente, tanto é que na lei foi colocado ele como principal, o ministro da saúde, etc e tal, né? O presidente da República é o grande gerente, mas a pessoa que pede, a pessoa que solicita, a ponta da linha é o ministro da saúde. Bom, mais uma vez ela tenta colocar o presidente como um irresponsável, só que ela toma toda a resposta que ela merece. E a pergunta subsequente, você fala sobre estado de sítio. Eu até cortei a pergunta, que é uma pergunta alarmista. O presidente vai responder ela de maneira sucinta, tranquila,
dizendo que não é o caso, tendo em vista que a gente não quer criar pânico no Brasil. Mas parece que tem gente que quer ver o pânico no Brasil. Eu sinto muito, mas quem tem o pulso, quem tem a tranquilidade, quem tem a coragem de comandar o país, é uma pessoa que não é apavorada, uma pessoa que não é desesperada, é uma pessoa de ação, uma pessoa que toma a decisão no momento certo. Essa é a minha opinião, cada um tem a sua. Então vamos em frente. Ainda não está no nosso radar isso não, tá? Até porque isso é para decretar é relativamente fácil, vamos dizer, uma medida legislativa para o Congresso, mas seria o extremo, isso aí acredito que não seja necessário, bem como o estado de defesa. Não, isso aí você não tem dificuldade de implementar isso, em poucas horas você decide uma situação como essa, mas eu acho que daí estaríamos avançando, dando uma sinalização de pânico para a população. Nós queremos sinalizar a verdade para a população. Acho que isso, desculpa, obrigado pela pergunta, mas por enquanto é descartado até estudar essa circunstância. Presidente, eu posso só complementar uma questão? Eu acho que esse final de semana, esse sábado e esse domingo, vai ser um grande teste de maturidade da população, um grande teste de entendimento das mensagens. O final de semana cheio de praia, como a gente viu outro dia, e vamos ver esse final de semana. Eu acho que as pessoas estão gradativamente, as pessoas estão entendendo e as pessoas estão colaborando. Vamos ver se essa colaboração se cristaliza bem e vamos com muita calma, muita calma. Não há nada que a gente não consiga identificar, saber o momento certo, orientar, tirar os mais exaltados. Nós temos planejamentos de cenários para cada situação. No momento estamos no caminho certo, teremos sim estresse no sistema, serão dias duros, sim, mas nós temos que estar, brasileiros todos juntos, e vamos ver como é que vai ser o comportamento dessa sociedade nesse final de semana. A última pergunta. Presidente, boa tarde. Felipe Frazão, do Jornal Estadão. Há uma grande preocupação com relação ao estado de saúde do senhor. O senhor disse que pode se submeter, se houver necessidade, a um terceiro exame, disse que já fez 2. A pergunta é, por que o senhor, em nome da transparência, não divulga o resultado dos exames do senhor? O senhor poderia fazer isso? Eu sou uma pessoa especial pela função que eu ocupo, obviamente, tá? Mas fiz 2 exames, minha família fez também, e deu negativo. Se o médico da presidência, ou até o ministro da Saúde, a qual eu sou subordinado por essa questão, achar que eu devo fazer um novo, sem problema nenhum. Várias pessoas do meu lado foram dado positivo. Tá certo? Obrigado pela sua preocupação, é só que você tem amor e carinho por mim. Fico muito feliz aí. Por isso que eu gostaria de perguntar se o senhor vai divulgar o resultado. Olha, os exames do paciente são do paciente. O seu exame, o seu prontuário, os exames que você faz são da sua intimidade. A gente não faz divulgação do exame, nem seu, nem meu, nem de ninguém. O presidente tem um médico assistente. Esse médico assistente é o médico pessoal da presidência. Ele tem como missão zelar pela saúde do presidente. A ele é dado o time e a maneira de monitorar. Se ele entender que o presidente precisa fazer um teste, ele faz. Se der positivo, como há uma possibilidade de você, minha, enfim, nós todos estamos nesse negócio, o que faz? Vai, comunica, estamos em casa. Por quê? Vai ter que fazer isolamento, vai ter que ficar em casa, como qualquer um, como eu posso ter que ficar, você, qualquer um. Não é nenhum fim do mundo isso daí. É uma coisa normal. Hoje eu conversei com o general Helena. Ele está tão bom que ele me deu meia hora de orientações. Está tranquilo, vocês fiquem tranquilos, porque 90%, 85%, eu acho que o Brasil, como é um país jovem, eu espero que os jovens brasileiros constituam uma grande massa de resistência, mas a gente trabalha com 85% de pessoas que atravessam ou sem sintoma ou com sintomas mínimos. Se o presidente tiver já pego e ter um daqueles que foi portador assintomático, que já tem anticorpo, vocês vão ficar até o final desse negócio perguntando se ele não vai fazer um exame todo dia que ele tiver. E se ele já tiver anticorpo? Nós só vamos saber no final. Eu só serei, por exemplo, lá,
eu estou o dia inteiro trabalhando, viajo, pego, minha mulher é médica, trabalha em hospital, no hospital de referência de Brasília. Se eu todo dia de manhã fizer um teste para saber como é que eu estou, então eu só faço no momento em que eu tiver algum sintoma, porque senão eu vou ficar de meia em meia hora falando que eu encontrei a minha mulher hoje de novo, né? Então, cada caso é um caso. O paciente ou o presidente, você quer pegar o presidente e chamar de paciente, não pode. Ele é Jair Messias Bolsonaro, presidente do Brasil, tem um médico assistente que pede os exames dentro das necessidades. Se tiver positivo ou negativo, cabe a ele, presidente, ou ao médico assistente comunicar, ok? Eu acho que isso daí é muito bom, a sua pergunta, porque há uma invasão, não digo nem do presidente, que o presidente se submete muito bem a essa questão e é muito frágil, mas tem gente procurando saber, parece uma coisa patológica, assim, meio mórbida. Tem gente entrando dentro de sistemas de computador, de laboratórios, para saber nome de pessoas públicas que eventualmente tenham feito exame, gente. Isso tem que ter limite. Tem hacker entrando lá dentro para saber se a artista tal, se o apresentador de novela, se o cara da novela tal, porque isso rende notícia, né? Não pode ser assim. Calma. Oi? Não, isso a gente tem informação, porque como os sistemas estão tendo muito acesso, para a página do Ministério da Saúde, entra lá, a página da vigilância, eles querem saber tanto, a curiosidade é tanta, que uma página que é calculada para ter, sei lá, 100 mil acessos, ontem teve 37 milhões. A gente teve que jogar o sistema para a nuvem, porque não tem nem servidor para isso. Então calma pela notícia. As notícias vão acontecendo gradativamente. Isso chegará a um ponto, não. O fulano teve uma gripe, ok, era coronavírus? Não era. E 85%, ou seja, de cada 100, 85 pessoas, ou não vão ter nada, ou terão um sintoma muito leve e atravessarão. Agora não, a gente fica com essa coisa. Então calma, com contagem individual e principalmente contagem de quem é a pessoa pública do dia. Terminada a fase da coletiva, vamos passar para a fase da conferência com os empresários no dia de hoje, também dia 20/3, né? Bom, gente, eu separei vários pedaços. O que me chama a atenção nesse bloco aqui é a parte dos médicos, aquela parte que o ministro da Saúde fala que os médicos, eles não são voluntários, eles são obrigados a responder o chamado do país. Assim como aconteceu na China, e eu vou colocar depois um documentário aqui no canal que fala sobre a China e sobre essa situação da obrigatoriedade da presença dos médicos nesse fronte de batalha contra a epidemia, ou contra a pandemia, né? Então vamos observar aí que de tudo que se fala, quando chega na parte de médicos, o ministro Mandetta, ele dá um pulo na frente e diz assim, não é questão de voluntários, não é médico vai ficar lá tranquilo e o pessoal morrendo por aí, faltando médico. Isso não vai acontecer, até porque a lei vai determinar que ele se apresente através do conselho, né, de medicina, né, e eles vão ter que ser recadastrados ou cadastrados, e eles vão ter que se apresentar para trabalhar, né. Essa aí é mais uma que o ministro Mandetta colocou como imperativo. Senhor presidente, senhores ministros, senhores empresários. Eu entendo por comitê de guerra, um comitê que faz parte o presidente, o ministro da Saúde nesse caso, mais algumas autoridades federais e mais empresários na ativa. Isso faria com que as coisas andassem um pouco melhor. Ponto 2. Nesse minuto tem um movimento, plataforma Transforma Brasil, que pode dispor de 2.000 médicos voluntários e algumas milhares de pessoas também voluntárias. Só que o Ministério, alguém lá no Ministério da Saúde não atende o Fábio da Silva, então a coisa está parada. É uma pena, porque isso poderia ajudar muito o Brasil. Ponto 3. A minha sugestão é que mais harmonia entre os poderes faria o país andar melhor com menos sobressaltos. Nós precisamos de paz e vamos de sossego. Sobre
sugestões de medidas drásticas. Quando a medida mais drástica possível vai ser melhor, porque assim acabaremos mais depressa. O confinamento proposto na China, e falado pelo senhor Patrick da Accor e do senhor Abílio Diniz, são essenciais para que a crise termine logo. O medo que da demora vai fazer com que haja muito mais mortes e mais pânico no mercado. Ok, obrigado. Mais um minuto. Eu queria falar sobre alimentos. Um minuto. Pode, pronto. Finalmente, só para colocar a questão. Só um minutinho, o presidente pediu para. É melhor a gente ir pontuando. No caso dos médicos, o Conselho Federal de Medicina vai fazer a chamada de apresentação. No caso dos médicos, não existe conceito de voluntariado. Médico é convocação. Todos estão. É ativo. Meu pai tem 89 anos, é médico. Ele está desobrigado. Ele já colocou que ele vai. Então, médico tem CRM, nós temos 700 mil. Nós vamos organizar e vamos entrar na linha de frente, poupando através dos mais jovens, fazendo uma linha de ataque com os mais jovens, guardando a retaguarda, mas vamos até todas as análises. Então, nós temos 700 mil no nosso cadastro, eles estão nas prefeituras, nós estamos vendo agora se tem pontos de desassistência para redistribuir, mas no caso de médicos, os 2.000 médicos que são voluntários, que eles se apresentem ao Conselho Regional de Medicina, de onde estão, porque a partir de segunda-feira vai ter o recadastramento e eles, como voluntários que são, serão devidamente convocados para as linhas de frente que nós precisamos. Alguns vão ter que ser volantes, vou ter que mandar, porque eu não sei o ritmo da epidemia. Pode ser que ela se desloque mais para o interior de São Paulo, onde tem a falta, pode ser que ela fique mais na capital, pode ser que ela vá para Curitiba. O cenário que nós estamos vendo, diferente da China, é que no Brasil nós estamos com todos os estados com crescimento igual. E isso nos preocupa, porque nós podemos ter uma epidemia em paralelo. Então, uma das alternativas seria distribuir em fases, segurar um pouco o trânsito de pessoas numa determinada região, atrasar aquela região, deixar acontecer um pouco na outra, depois voltar. Nós temos vários cenários. Agora, não existe conceito de voluntariado, nem para médico, nem para enfermeiro, nem para fisioterapeuta, nem para farmacêutico e nem para não, militar nunca teve, né, presidente? As Forças Armadas, inclusive, quando chama, está sempre ali, nós temos todos os médicos militares, mas só para deixar claro, essa questão não é do Ministério da Saúde, é Conselho Regional e Federal de Medicina. Obrigado, ministro. E para terminar, Paulo, um minuto só, por favor. Para terminar, eu sugiro que haja menos egoísmo do empresariado e do povo em geral e mais os outros. Essa praga que está aí no Brasil, obviamente que Deus está sabendo disso e nós temos que fazer tudo o que é de bom para poder compensar o egoísmo que a gente faz uso normalmente. Obrigado. Obrigado, Eli. Mais alguém? Vale a pena ressaltar que a indústria farmacêutica também tem um papel importante, né? Porque não adianta ter médico se não tiver remédios. E aí também é um desafio do governo federal acertar um passo com a indústria farmacêutica para que todo o abastecimento necessário para os remédios do coronavírus, né, que tenham a ver com o coronavírus, mesmo não tendo os principais aí, que seria uma vacina, etc., é um remédio efetivo, mas toda a medicação que tem a ver com controle de febre, etc., a medicação que os médicos possam ter que lançar a mão, inclusive as pesquisas, devem ser observadas, né? Vamos continuar. O ministro disse, ela está pronta para a reação. O importante, ministro, é o seguinte, é que quando acontece um caso desse da cloroquina, ou os medicamentos para o caso do coronavírus, é uma repercussão mundial. Então, todo mundo hoje está atrás desse medicamento. Concordo com o senhor que é para uso hospitalar, nós reservamos todos os nossos estoques para os hospitais, porque esse medicamento em 3 horas desapareceu de todas as farmácias do Brasil. Nós estamos tentando abastecer, tentando trazer o mais rápido possível mais suprimentos de IFA. E como o senhor fez com a China, seria de grande ajuda
que o senhor entrasse em contato com o ministro de Saúde da Índia, onde nos ajudasse o Brasil e priorizasse nós no fornecimento de matérias-primas para a gente poder produzir os medicamentos para os brasileiros. E depois dos hospitais, a indústria farmacêutica é o que está mais na linha de frente. É isso que eu gostaria de dizer. Eli. Boa tarde. Ainda na linha dos medicamentos, nós podemos citar aí um que surgiu esses tempos agora, que eu estive até divulgando, mas agora o ministro vai explicar direitinho a situação desse medicamento que o presidente Trump falou, que está desenvolvendo nos Estados Unidos, que já estava desenvolvido, na verdade, né? Mas que já estava sendo acompanhado pelo Brasil lá na China. Portanto, não é certo ainda que esse medicamento seja eficaz sem efeitos colaterais. Vamos lá? Diminuímos o número de pessoas infectadas. Além disso, há um medicamento que parece estar sendo, ainda assim, não mudou nada das últimas horas, parece estar sendo testado e tem uma chance de ser efetivamente importante para a cura, que é o mesmo remédio usado para a malária. Se isso for verdade, se isso for confirmado, nós vamos ter realmente uma ajuda muito grande da parte dos medicamentos para que nós diminuímos essa crise. Mas, por enquanto, eu acho que, pegando as lições, o confinamento é fundamental. Obrigado. Obrigado, Abílio. O ministro... Só para dizer para o doutor Abílio que o medicamento, cloroquina, a gente já estava participando do estudo, já validamos, temos capacidade de produção, já estamos produzindo e já está na prateleira dos pacientes graves. Lembrando que nessa gripe, o problema não é tanto a letalidade individual. Os pacientes com muita comorbidade falecem. E falecem de influenza, todos os anos. O problema é entrarem todos juntos ao mesmo tempo no sistema de saúde. O vírus ele é agressivo para o sistema de saúde e suas consequências. Porque as pessoas continuam quebrando cabeça, tendo apendicite, infarto. A vida continua. E o sistema está totalmente congestionado por milhares de pessoas em leitos de UTI. Esse é o grande problema. Tudo que está saindo em ciência mundial, nós estamos ligados diretamente com todas as melhores academias do mundo. E estamos fazendo parte dos trials. O que sair, em segundos a gente tem aqui. Essa parte científica, a parte de saúde, está bem bacana, nós estamos tocando bem. E o nosso parque farmacêutico de genéricos é um dos maiores do mundo. A gente, inclusive, vai abastecer para outros países. Ministro, não tem problema nenhum falar um pouco sobre o medicamento. Vamos lá, Eli, vai falar agora, Eli? Aqui no Brasil. Eu apenas faço uma recomendação. É preciso que, ao colocar esse medicamento nas farmácias, as pessoas não saem comprando indiscriminadamente. Elas têm que ser alertadas. Nós temos que fazer alardear pela mídia que esse medicamento é importante, mas não tem que ser comprado antes, como está sendo já está acontecendo em algumas farmácias. Esse medicamento é experimental, já tinha sido utilizado na China, nós participamos da trial, ele tem muitas limitações, tem muitos efeitos colaterais, ele é indicado para os casos graves entubados. Nós ainda não temos, é fake news, a informação que temos um comprimido que toma e sara. Não tem. O medicamento faz muita lesão hepática, surdez, tem uma série de contraindicações. Não adianta sair comprando e colocar em casa, que pode morrer do medicamento. Deixa isso na mão dos médicos. Eu vou avisar bem claramente para a população hoje. Para os críticos aí dos momentos que nós estamos, que o governo federal, que o governo federal está entrando em ação, e principalmente para aqueles que falam muito sobre a Itália, falam que a Itália é um país de primeiro mundo, blá 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 blá. Eu já citei várias vezes nos vídeos aqui, as pessoas não aceitam, né? As questões sobre tabagismo, as questões sobre idade, as questões sobre frio, sobre condições de moradia, sobre várias epidemias de gripe que já acontecem todos os anos, né, e as questões aí de colapso, que é esse colapso que o ministro está falando. Mas eu vou deixar o ministro dar uma aula sobre Itália, sobre qual foi a condição que a Itália teve, que nós não vamos ter, que não tem como nós termos, porque isso já está sendo tomado as providências já há muito tempo. Acontece que não está sendo gritada para os quatro cantos, como as pessoas querem fazer, né? Se gritar desespero, sai todo mundo correndo, loucura.
Vamos ver o que o ministro tem para falar para vocês a respeito dessa situação de comparação do Brasil com a Itália. Se trabalharmos duro, nós estamos ampliando, todas as cidades estão informando, ampliei o número de leitos, ampliei o número de CTI, ativei um hospital, ativei ala, coisa que a Itália não teve tempo de fazer, ela já pegou isso instalado. Então, nós vamos ampliando semana a semana, nosso sistema pode inflar, ele pode crescer, nós temos espaço para crescer, mas nós temos que fazer isso garantindo equipamentos, luvas, equipamentos de proteção industrial, num mundo que está todo mundo comprando. Isso é uma coisa que nos preocupa. Então nós estamos achando as alternativas, inclusive dentro do parque industrial brasileiro, coisas que não produzíamos e que agora, com o esforço dessa mesma indústria que estava aqui, vamos dobrar, triplicar a produção de ventiladores. Se conseguirmos, dentro de 3 semanas temos o número de ventiladores necessários para atravessá-la inteira. Então, se a China nos abastece com um pouco, já temos mais um tanto. Não é colapso definido que vai ser um colapso. É um quadro que nós temos que saber como enfrentar, aonde enfrentar. Adianta abrir leito de CTI agora em locais que nem tem caso em transmissão? Será que teremos uma epidemia em paralelo em todos os estados? Será que as medidas nos estados, nas cidades menores que conseguem paralisar mais, as cidades menores não podem ser o grande refúgio dos idosos? Tudo isso está no nosso cenário. Agora, pensar uma frase e falar assim, essa é a manchete do dia, aí não. É um cenário, nós podemos ter vários graus de problemas e vamos monitorá-los diuturnamente e trabalhar com todos, com os secretários municipais, estaduais, médicos, todo o pessoal de saúde, para que não tenhamos um colapso, como eventualmente você pensou a frase que foi dita por mim. É porque o senhor chegou a dizer há pouco que todos já estamos na situação de transmissão sustentada. Isso. Eu queria que o senhor explicasse melhor, porque a impressão que dá é que a gente já está na beira desse abismo do colapso. Calma. Nós temos estados que têm casos, por exemplo, meu Mato Grosso do Sul, parece que tem 9 casos. Lá tem 2,5 milhões de habitantes. Lá você tem uma cidade, Campo Grande, que é mais fortalecida. Vou falar de um que eu conheço. Todos os casos com nexo. Aquilo é uma realidade. Aí nós temos São Paulo, com uma curva mais à frente. Nós temos óbitos em São Paulo, aí você olha e fala assim, mas é um hospital de um plano de saúde que vendia plano só para idoso, ou seja, concentrado dentro de um único local. É lógico que ele vai ter mais problema. Então a gente tem que saber isolar um problema pontual de um problema difuso. Agora, se cada um no Brasil começar a olhar e falar, São Paulo está tendo muita morte, fecha tudo para São Paulo. São Paulo é meu grande centro de logística, de medicamento, de gás e de máscara, de tudo. Eu não tenho como chegar e falar assim, vamos tocar isso em vários estados sem contar com a integridade. Então eu acho que está na hora dos brasileiros entenderem o seguinte, nós brasileiros estamos todos dentro do mesmo barco. A fronteira interestadual é uma mera convenção que nós fizemos. Nós vamos ter que nos atender mutuamente. Se para que isso seja explicitado, eu tenho que dizer que temos transmissão sustentada no Brasil, eu vou dizer, para que eles entendam que não é regional. A regionalidade para nós é um mero desenho administrativo para que a gente possa conduzir esse país dentro de uma lógica agora de unidade nacional e não dentro de uma lógica fragmentada que pode interromper cadeias de abastecimento que nos são muito preciosas. Ao mesmo tempo que a gente olha e vê essa necessidade, se a gente sabe quanto que a gente precisa ali na frente, eu tenho o cálculo do número, eu acho que a gente vai conseguir administrar. A Itália, as pessoas estão em situação, a Itália está em situação, não é nem de calamidade, é pós-calamidade. Ela tinha comprado alguns equipamentos aqui, nós seguramos. Eu pedi para o presidente segurar. Sabendo que vocês estão conseguindo canais, estão conseguindo entrar, eu até como pessoa mesmo, como cidadão, me sinto muito desconfortável.
E eu gostaria de ver que, se a gente tivesse a certeza de que todas essas intenções se materializam, eu imagino que quando a Itália estiver caindo, a gente vai estar subindo. E pode ser que a gente faça, te entrego dali na frente, você me devolve. O que seria uma demonstração mundial de correção e humanidade. Então, se vocês têm realmente essa condição, eu consigo fazer isso com o ministro da Saúde italiano, que é um pedido do presidente, que dentro do possível, nós não esqueçamos que nós somos todos desse mesmo planeta, e a gente precisa de solidariedade também. Então, quem tiver essas iniciativas, conseguir isso, conseguir... Às vezes a gente tem um raciocínio que pode ser por vias tortas, mas que vai dar um ponto de equilíbrio muito bom, porque quando a Itália cair, a gente pode receber o excedente dela, e se eu empresto para ela tantos, ela me devolve tantos. Eu acredito que pode ser uma iniciativa muito interessante também. Mas eu preciso ter a certeza dessas iniciativas de comprei tantos respiradores, e antes de colocar no lugar, coloque nesse conceito para a gente saber em que volume, em que quantidade que a gente está expandindo essa rede. Agora nós partimos para um fechamento onde a indústria brasileira, os empresários brasileiros da indústria, do comércio, os grandes empresários se colocaram à disposição do governo federal. É isso que se espera, que toda a sociedade dê as mãos, né, e não fiquem com brigas ideológicas nesse momento. É fácil falar, está falando isso por causa daquilo, blá 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 blá, perdendo energia, querendo achar piolho em cabeça de ovo, né? Em ovo, piolho em ovo, né? Pulga em ovo, querendo achar defeito onde não tem, e uma situação totalmente inusitada que nunca aconteceu dessa maneira, com essa velocidade, desse jeito, com tudo que nós temos de comunicação hoje, com tudo que nós temos de e-mails hoje, né, de comunicação, etc., com tanta fake news que esses canais ridículos que visam lucro vil, que se dizem defender as pessoas, quando eles levam as pessoas à loucura, à depressão, ao desespero, ao gasto excessivo de recursos, as coisas totalmente absurdas que eu acho que deveria até ser crime, mas que infelizmente hoje a internet é um campo vazio, é um campo livre, um campo onde você pode fecundar qualquer tipo de ideia, inclusive as piores que existem. Portanto, antes eu vou deixar fazer o fechamento aqui, né? E depois do fechamento eu dou minha opinião final, né, do vídeo, e explico mais uma vez qual foi a intenção desse vídeo e o porquê que nós estamos fazendo o vídeo nesses moldes, tá ok? E tudo o que mais for necessário, nós estaremos aqui a postos. Então, com a sua permissão, presidente Jair Bolsonaro, e pela colocação do nosso ministro-chefe da Casa Civil, General Braga Neto, nós estaremos à disposição. Vou procurar esses grandes grupos brasileiros de vários setores, que nesse momento estão todos dispostos a ajudar a resolver o problema. E nós estaremos aí a postos para atender o que for necessário, dando toda a agilidade e apoio. E renovo o meu apoio e renovo o meu agradecimento ao senhor presidente Bolsonaro pelo seu idealismo, pela sua coragem, pela sua disposição de servir o Brasil com seriedade, com dedicação e com a sua preocupação. Imagino que o senhor, que levanta muito cedo, deva estar levantando mais cedo, pensando nas pessoas, não só o ataque da saúde, desse vírus, como foi dito, inimigo desconhecido, que nós vamos enfrentá-lo com todos os nossos recursos, mas também o ataque da crise econômica, que vai fazer com que muitos problemas surjam no Brasil, mas nós vamos estar a postos para ajudar a passar por isso, a retomar da forma mais rápida possível logo em seguida. E para isso, esse canal aberto com os ministérios, através da Casa Civil, será fundamental, seja para atender demandas, seja para corrermos atrás, seja para darmos sugestões que possam também se juntar às iniciativas todas corretas que aqui foram anunciadas, mas naturalmente, dentro da dinâmica dessa crise, dessas próximas semanas ou meses, todo dia será um dia de novidades, e nós vamos ter que nos adaptar todo dia às novas situações e criar iniciativas. Meu pai dizia,
que a necessidade é a mãe das invenções. Nós seremos grandes inventores para enfrentar as necessidades que o país vai se apresentar. Quero agradecer ao senhor presidente, aos ministros, agradecer também a todos os meus colegas que tiveram a participação nessa reunião. Da nossa parte, está encerrado, viu, presidente? A palavra aí pegou com o senhor e agradeço mais uma vez. Prezado Paulo Scaff, presidente da Fiesp, senhores empresários, este é um momento ímpar em nosso país, onde uma classe tão importante como a dos senhores, de coração, se oferecem para atender necessidades de um povo que contava quase sempre no passado apenas com o governo federal. E esse oferecimento de vocês engrandece a todos nós, mostra o espírito humanitário do povo brasileiro e tenho certeza que as medidas que estamos tomando no momento, algumas ainda preventivas e muito contribuirão para que nós possamos mitigar os problemas que, com toda certeza, infelizmente, se apresentarão nos próximos dias. Através do nosso ministro da Casa Civil, Braga Neto, ele entrará em contato com o senhor Paulo Scaff e ultimará todas as providências de modo que esta reunião saia realmente propostas concretas, onde o objetivo de fazer com que aquela curva de contaminação diminua, que a única forma de nós realmente enfrentarmos esse problema venha a acontecer. Então, a todos os senhores, meu muito obrigado e pode ter certeza, o governo está cada vez mais orgulhoso da classe que se encontrou nesse momento. É isso aí, pessoal. Chegamos ao fim, né? Primeiro vídeo da série de alguns vídeos que eu vou estar fazendo para estar encaminhando para as pessoas aquelas providências que são as providências macro, né? Providências que são de maneira geral tomadas, né? E que o governo federal é responsável por elas, né? Mas que tem que trabalhar em sintonia com os municípios e com os governadores. A gente não mora na federação, a gente mora no município. A gente não mora na federação, a gente mora no estado também, né? Entretanto, não existe também um estado nem um município sem a federação, porque a república é uma só, né? E os comandos centrais que têm a condição de investimento, de parceria de investimento, de recursos de investimento, né, são extremamente importantes para poder, e são dele a responsabilidade, né, de você de controlar uma situação como essa, né? Então não adianta um prefeito, não adianta um governador querer ter protagonismo numa coisa que não é protagonismo dele, né? Então existe lá guardadas na Constituição Federal qual que é o papel de cada governador, de cada prefeito. Ele não pode esquecer que ele tem que cumprir, antes de cumprir a do município e a do estado, ele tem que cumprir a Constituição Federal brasileira, que é igual para todos os brasileiros. Esse é o primeiro ponto. Essa é uma série de gravações que eu vou fazer, com justificativas e colocações que eu acho que são pertinentes para muitas perguntas que eu recebo. Tanto eu vou colocar aqui no canal Bira Monteiro, quanto eu vou colocar no canal Vila Nova Campo Grande, que é o canal que eu tenho do bairro, do meu bairro, que é onde eu moro, né, que também faz parte da cidade, né? No final das contas a gente mora no bairro. E eu espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo, né? E essa é a estreia de hoje do canal Bira Monteiro. Valeu, gente, muito obrigado, uma boa noite. E também aos meus amigos do canal Vila Nova Campo Grande. Valeu, gente, obrigado, boa noite.